Boa noite a todos. O tema do nosso grupo é Proteção da Flora, Lei da Mata Atlântica. Este trabalho que vamos apresentar é do componente curricular Introdução ao Direito Ambiental, regido pela docente Guinevere Machado. O nosso grupo é composto por Arthur Lemes, Gabriel Cruz, Gabriel Torres, Meitari Vilas Boas e eu, Jéssica Vilas Boas. A Mata Atlântica é um bioma que está presente em cerca de 15% do território brasileiro, passando por 17 estados. Isso representa o lado de 72% das pessoas do Brasil, assim também como a concentração de 70% do PIB nacional. A Mata Atlântica é de suma importância para nossas vidas e o desenvolvimento, e é necessário pensarmos em soluções e alternativas para que possamos conviver com responsabilidade com a nossa Mata Atlântica, pensando assim como conservar e cuidar. E por isso é que existe a Lei da Mata Atlântica, porque tem apenas 12,4% da floresta que existe originalmente. E por isso que essa lei é tão importante. E é fundamental que articulemos ações para a recuperação da mata, para a proteção das espécies e medidas para reduzir a falta de água, assim como para promover serviços ambientais que são necessários ao desenvolvimento da sociedade. E a Lei da Mata Atlântica é uma forma que temos para que isso se torne possível. Boa noite, meu nome é Arthur e eu vou dar continuidade à fala da Jéssica a respeito da Lei da Mata Atlântica. No ano de 1988, a Constituição Federal reconheceu a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Mas, independentemente do título dado a ela nesse ano, uma lei para a proteção da floresta só foi concebida e aprovada 18 anos mais tarde, no ano de 2006. Nesse período de 18 anos, entre 1988 e 2006, algumas fundações como a SOS Mata Atlântica participaram ativamente da mobilização da sociedade e do poder público para a construção e aprovação dessa legislação, até que no dia 22 de dezembro de 2006 foi sancionada a Lei da Mata Atlântica, Lei número 11.428 do ano de 2006. Ainda falando um pouco sobre a Fundação SOS Mata Atlântica, a floresta ela já perdeu quase 90% da sua área original e agora viu-se a necessidade de recuperá-la para proteger espécies, tanto fauna quanto flora, serviços ambientais e evitar a falta de água. As iniciativas de restauração florestal da Fundação estão entre as que mais contribuem para reabilitar as florestas no Brasil, com mais de 40 milhões de árvores já plantadas. E essa recuperação ela tem um foco principal nas áreas de água, né? Nascentes, mananciais, nas margens dos rios, né? Nas matas ciliares, para diminuir o risco de desabastecimento de água nas cidades brasileiras, porque os reservatórios hídricos da Mata Atlântica, eles abastecem cerca de 60% dos municípios de todo o Brasil. E concluindo a minha fala, a Lei da Mata Atlântica vale para todo o território de abrangência da floresta. Essa área é oficialmente definida no mapa da área de aplicação da Lei 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica, e é devidamente demarcada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Boa noite, aqui é a Mitália, vou dar continuidade. Eu coloquei a Mata Atlântica como elo, talvez seja intrigante, mas não só por ela ser um patrimônio nacional, mas por ela estar presente aqui na nossa Bahia, né? A nossa Bahia ser contemplada por ela. Então, não sei os demais, mas eu fiquei curiosa para saber se a minha cidade também possuía esse bioma. E para minha surpresa, sim. E para minha outra surpresa, tá sendo bastante desmatada. Era uma coisa que eu não sabia. Lá mostra a porcentagem e mostra um ranking. E a minha cidade, que é Itaim, Bahia, está na posição 506, enquanto Teixeira de Freitas está em 802. E eu pensei, nossa, mas talvez é porque Itaim possui
possui menos área, né? Com certeza. Olha o tamanho de Teixeira de Freitas, e eu vejo muito mais verde na minha cidade do que eu vejo em Teixeira de Freitas. Mas não. Itaém possui 3.985 hectares de Mata Atlântica e Teixeira 4.156. Não é tão diferente. E já vemos que a posição está muito diferente uma da outra, né? E o colega Arthur vai disponibilizar esse site aqui no chat, para que vocês que também estão curiosos, e seria interessante para todo mundo fazer uma participação aqui, para perceber que se a gente possui esse bioma no nosso município, existem algumas questões que podem ser aplicadas e que nós podemos cobrar, como os incentivos financeiros. Eu penso nas questões das nascentes, por exemplo, e da mata ciliar, que no caso é uma obrigação ter ao redor. Em seguida, no próximo slide, vai ter mostrar uma cachoeira que tem aqui na minha cidade, ela é bem conhecida, e ela possui a mata ciliar. Já na outra foto, e é até um crime nosso, no caso, é o sítio do meu avô, e aí, só que lá não possui muita mata em volta, mas já é natural daquilo lá e ele fica bem isolado, então a gente quase não vai lá e acaba ficando meio abandonado nessas questões. Então, o que tem lá foi o que o que já nasceu lá, só que ainda houve algumas derrubadas e essas questões. Puxando a sardinha um pouco pro meu lado, mostrando as belezas aí do meu Ibirajá, onde eu nasci, me criei e vivo até hoje. Só dou uma passeada em Teixeira para estudar mesmo. Eu percebo ainda algumas discrepâncias, né? Eu vejo nessa primeira foto, que é o sítio do meu avô, e não possui mata ciliar, uma mata ciliar assim que ajude o rio, né, nessas questões. E já na segunda foto nós podemos notar essa cachoeira aí, e ela é bem conhecida, vem gente até de fora do país conhecer essa cachoeira. E ela, se você der um Google aí, você vai conhecer a Cachoeira dos Catabrigas, faz parte de Itaém. E eu vejo o bioma riquíssimo que ela entorna, por questão de tem cobra ali, tem passarinho, tem muita coisa. Tem gente que fala sobre onça aqui na região e tem realmente comprovações de que existe, jaguatirica, muita coisa assim ainda existe aqui no meu lugar. E recentemente a gente vê o IBAMA entrando em algumas questões, ele se envolve, de vez em quando ele dá uma passadinha aqui, mas recentemente eu vi a gente pegando uma jiboia para comer, temperando para comer. Não sei se deu de encontrar ou se foi caçar, ainda existe a caça. E a gente peca em algumas ações pela derrubada. E como eu citei anteriormente, tá bem desmatado e está numa posição relativa, se a gente comparar, por exemplo, a Teixeira de Freitas, em que eu quase não vejo verde. Essa seguridade dos direitos é o que implica as pessoas a ter coragem, muitas vezes, de denunciar algumas ações como essas. Por exemplo, antigamente aqui tinha gente que criava jacaré e o IBAMA acabou com isso. Então é interessante ter conhecimento disso, e a partir do momento que se nota que esse bioma faz parte, podemos ver a utilização dele. E é nesse momento que entra as limitações do que corresponde à Mata Atlântica, visto que nos outros biomas ela não é tão efetiva. Não, na verdade, não se aplica, né? É só no bioma da Mata Atlântica. E também é interessante saber que não é todo tipo de formação florestal que corresponde à Mata Atlântica. Então, eu acredito que a cachoeira faça parte, mas comprovação mesmo eu não tenho. O que eu posso fazer é buscar saber mais sobre a minha cidade, sobre se faz realmente parte. Eu sei que possui Mata Atlântica, mas não sei se efetivamente essa parte consta como Mata Atlântica, né? E envolve o princípio também, me recordo, né, da precaução e da prevenção. Se caso algo querer afetar essa cachoeira, por exemplo, eu posso entrar com o princípio da precaução para que haja aplicabilidade dele, para saber se isso não vai ser maléfico para as futuras gerações e até mesmo para as presentes. Passo a palavra. Boa noite. Meu nome é Gabriel Cruz. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e como esse plano pode ser visto aqui no extremo sul da Bahia. Primeiramente, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o PMMA, é um planejamento de suma importância para o processo de restauração florestal. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, recuperação, conservação
e uso sustentável da mata, elaborado pela Prefeitura e deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão. É previsto no artigo 38 da Lei da Mata Atlântica de 2006 que serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica os projetos que envolvam conservação de remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a serem restauradas, implementados em municípios que possuem Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. No artigo 1, terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e recuperação das áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patrimônio natural e áreas do entorno de unidades de conservação. No artigo 2, os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão executados por órgãos públicos, instituições acadêmicas públicas e organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na conservação, restauração ou pesquisa científica do bioma Mata Atlântica. No extremo sul da Bahia, temos como referência de reflorestamento da Mata Atlântica o Programa Arboreto de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. O Arboretum trabalha com cerca de 500 espécies da Mata Atlântica, em um ciclo que vai desde a coleta de sementes, produção de mudas e plantios para restauração e para o uso sustentável de espécies florestais. O programa Arboreto foi viabilizado pela Promotoria da Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio de um termo ajustamento de conduta, o TAC, firmado no dia 5 de dezembro de 2011, com as empresas Suzano Papel e Celulose, Fibra Celulose, que as responsabilizou objetivamente por fomentar a silvicultura de eucalipto em áreas ambientalmente irregulares, prevendo então uma indenização que permitiu a implantação e a manutenção da estrutura fundamental do programa. No âmbito municipal de Teixeira de Freitas, foi estabelecida a Lei de número 1026, de 25 de junho de 2018, que institui o programa Adote uma Nascente, que tem um principal objetivo promover a recuperação das nascentes situadas em áreas públicas ou privadas degradadas e preservar as que se mantêm intactas, e tem como principal objetivo o apoio popular para mapeamento e planejamento, e assim a restauração e manutenção dessas nascentes. Outro ponto relevante é a proteção e recuperação das áreas de preservação permanente, APPs, e o uso sustentável de recursos hídricos das nascentes da Charqueada, Biquinha e do Polo Municipal, bem como do Córrego da Charqueada, localizados em áreas urbanas do município de Teixeira de Freitas. Dessa forma, auxiliando o processo de restauração florestal dessas áreas urbanas, com plantio de árvores nativas nos leitos das nascentes e dos córregos, promovendo então a restauração e manutenção das áreas de preservação ambiental da Mata Atlântica no município de Teixeira de Freitas e algumas áreas do extremo sul da Bahia.